Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Então peguem seu livro integrado e abram na língua portuguesa, lá na página 52. Vamos estudar sinais de pontuação, aqui ó, sinais de pontuação. Coloquem a data de hoje, 8/6/2020, tá bom? Sinais de pontuação, acompanhe o assunto, por favor. Os sinais de pontuação são sinais gráficos que aparecem nos textos. Você verá que existem tipos de frases que podem ser identificadas pelo sinal de pontuação que aparece nelas. Exemplo, eu tenho aqui, nesse primeiro exemplo, Godofredo era um piolho muito cabeça. E tem um sinal de pontuação no final dessa frase, um pontinho. Ele é chamado de ponto final. Ele indica que a frase chegou ao fim, tá? Então, ponto final indica o final de uma frase. Segunda frase aqui, ó. Por favor, acompanhe. Alfinete? Palito de fósforo? Bola de gude? O ponto de interrogação que aparece nessas três frases aí indica que é uma pergunta, uma dúvida ou até mesmo um questionamento. Tudo bem, então a gente já viu dois sinais, o ponto final e o ponto de interrogação. Agora vamos para o terceiro ponto. Observem a frase aí. Mas esta vida de morder a cabeça das pessoas não me dá outra opção. O finalzinho é apresentado pelo ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação, que é este aqui, ó, este pontinho aqui, ele indica sentimento de admiração, pode ser um sentimento de surpresa, pode ser um sentimento de alegria, pode ser um sentimento de dor. Então, quando você quiser expressar numa frase um sentimento, pode ser qual ele seja, você vai sempre usar no final desta frase o ponto de exclamação. Tá bom? Agora vamos para a segunda parte, tipos de frase. Como a gente observou, nós usamos muito os sinais de pontuação nas frases. Então vamos ver o que é frase. Você viu que os sinais de pontuação nos auxiliam a reproduzir alguns recursos da fala na escrita. Um deles é a entonação da voz durante a leitura. Ela é determinada pela pontuação usada no final da frase. As frases podem ser classificadas como declarativas. Declarativas. O que é frase declarativa? Ela pode ser tanto uma frase afirmativa ou negativa. Quando declaram afirmativa ou negativamente uma ideia, normalmente todas essas dois tipos de frase são usadas o ponto final, tá bom? Tanto em frases afirmativas quanto negativas. Exemplo, Godofredo gostava de filosofia. Então eu estou afirmando nessa frase que Godofredo gostava de filosofia. Então eu termino essa frase com um ponto final. Ok? Ou, do mesmo jeito, eu poderia fazê-la de uma forma negativa. Como? Godofredo não tinha uma parte de baixo. Então, ela é uma frase negativa, pois eu coloquei a palavra não, tá? Mostrando assim que ela é uma frase negativa. Também termino esta mesma frase com um ponto final. Muito bem, gente. Outras frases que eu tenho, que é a frase interrogativa. O que é a frase interrogativa?
As frases interrogativas determinam uma pergunta e, naturalmente, encerram com um ponto de interrogação. Exemplo: morder ou não morder? Né? Como a gente observa. É só vocês acompanharem, gente, no assunto aí, tá bom? Interrogativa. Agora vamos para a exclamativa. As exclamativas, elas indicam que algo foi dito com admiração, surpresa, medo, etc. Então, exemplo: que piolho orgulhoso. Então, foi uma frase que eu termino ela com um ponto de exclamação. Lembrando, gente, quais são esses pontos que eu acabei de falar? O ponto final é esse aqui. Ponto de interrogação é este aqui. E o ponto de exclamação é esse aqui. Muito bem. Gravamos agora quais são os sinais de pontuação. Agora, quando eu falo que uma frase ela é declarativa, ela pode ser tanto afirmativa quanto negativa, eu vou terminar ela com um ponto final. Quando eu vou fazer uma frase em que eu vou fazer uma pergunta, ou que eu vou fazer um questionamento, ou eu estou com dúvida, normalmente eu termino essa frase com um ponto de interrogação. Quando eu vou escrever uma frase em que eu vou indicar algo que eu estou admirando, pode ser uma surpresa, pode ser um medo, pode ser uma alegria, enfim, é um sentimento. Quando eu expresso um sentimento, o final dessa frase eu uso o ponto de exclamação. Só lembrando, qualquer dúvida, volte lá no assunto e observe quais são os 3 pontos que nós acabamos de aprender. Muito bem, vamos para a atividade agora? Bem, então vamos lá para a nossa atividade, como havia dito. Aqui fala assim, ó, reescreva, número 1, né? Fala assim: reescreva as frases abaixo no seu caderno, substituindo os códigos pelos sinais correspondentes. Então, não precisa reescrever no caderno, tá bom, gente? Então, faça aí mesmo no livro. Então, você só vai colocar do lado qual é o sinal aqui, tá? Você põe aqui do lado dessas figuras o sinal que é indicado aqui. Então, lembrando que o sinal que você vai usar para o quadrado é o ponto final, para o triângulo, o ponto de interrogação, e para o círculo, ponto de exclamação, tá bom? Então, nessa parte aí não precisa fazer no caderno, pode só colocar a pontuação do lado das figuras que estão nas frases aí embaixo, tá bom? Somente isso. Muito bem, bora lá para número 2. A número 2, lá na página 53, diz assim: escreva no quadrado, né, o sinal de pontuação mais adequado para cada frase. Então, você vai ter aí 5 frases, A, B, C, D, E, 5 frases. Então, você vai colocar aí, você vai ler a frase e você vai me dizer qual que é o sinal de pontuação que é mais adequado, que fica melhor para essa frase. Aí você põe lá, tá bom? Lembrando que nós temos os 3 sinais: ponto final, interrogação e exclamação. É apenas esses 3. Se você achar que uma frase ela pode ter mais de um sinal, não tem problema, tá? Mas eu quero que você coloque os 3 pontos, os 3 sinais de pontuação, tá bom? Como você acha que é melhor. Terceira, você vai observar uma ilustração aí de uma figura. Você vai criar uma frase afirmativa e uma frase negativa e uma frase exclamativa e uma frase interrogativa. Não precisa ser uma frase muito grande, tá? Você só observa a imagem. Na imagem nós observamos aqui ó, o que nós observamos? Uma árvore e um cavalo, né? Então você vai observar o que está acontecendo na imagem aí e vai fazer uma frase aí. Lembrando que você vai usar os 3 sinais de pontuação. Quando eu falo em frase afirmativa e negativa, você vai usar nessas 2 frases o ponto final. E a frase exclamativa, o
ponto de exclamação e a frase interrogativa o ponto de interrogação, tá bom? Então você tem 4 linhas aí, você pode fazer uma em cada linha, tá bom, gente? Muito bem, vamos para o número 4. O número 4 diz assim: transforme as frases afirmativas em frases exclamativas. Então, as frases que eu tenho aí na letra A diz assim: a festa está animada. Então, eu vou colocar esta frase agora que está afirmativa para uma exclamativa. Então, você vai observar o exemplo que está bem aí. Aqui no exemplo mostra assim, ó: o circo estava lotado. Como que eu transformo essa frase afirmativa para exclamativa? Aí eu coloquei uma palavrinha nova que tem bem aí, ó. Como o circo estava lotado. Você viu? Eu usei uma palavrinha nova para me transformar essa frase afirmativa numa exclamativa. Então você vai fazer a mesma coisa na letra A. Então, a festa está animada. Então lá na letra A você vai colocar uma palavrinha e colocar no final dessa frase o ponto de exclamação. E na letra B você vai fazer a mesma coisa, tá bom? Vamos para a última atividade aqui, a número 5. Na número 5, você diz assim, ó: escreva perguntas para estas respostas usando a palavra onde. Então você vai usar a palavra onde. Nós temos o exemplo aí, ó. Eu comprei aqui, observe o exemplo aqui, tá, gente? Exemplo aqui. Eu comprei laranjas na feira. Eu quero fazer uma pergunta. Então, eu vou usar qual é a palavra? Onde. Então, eu vou começar com a palavra onde, ó. Onde você comprou laranjas? Entenderam? Aí eu vou colocar lá o ponto de interrogação, porque eu fiz uma pergunta. As frases que estão em cima, elas são respostas. Então, você vai fazer a pergunta. Então, na letra B, a resposta é essa: os livros estão na estante. Então, você vai fazer a pergunta para mim. Lembre-se de usar a palavra onde, tanto na letra A quanto na letra B. Tá bom, gente? Essa foi a atividade de hoje e o assunto de hoje da língua portuguesa, de português, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida é só perguntar para mim, tá? Vou estar lá disponível para vocês no WhatsApp. Mas por hoje é só e a gente vai se encontrar na próxima aula. Tchau!